E aí, sejam muito bem-vindos a mais uma análise. Imagina só o seguinte cenário. 1945. A Segunda Guerra Mundial finalmente estava chegando ao fim. O mundo estava completamente devastado. Milhões de vidas tragicamente perdidas e aquelas antigas e poderosas potências europeias estavam totalmente enfraquecidas. Mas, por mais irônico que pareça, enquanto uma guerra gigantesca terminava, uma nova disputa já estava começando a tomar forma. E olha, uma disputa bem diferente, mas que iria ditar as regras do jogo e moldar a humanidade pelas próximas décadas. Para a gente entender como tudo isso aconteceu, vamos dividir o nosso papo de hoje em 4 momentos essenciais: o fim da Segunda Guerra, a famosa Cortina de Ferro, as corridas e conflitos globais e, por fim, o fim da Guerra Fria. Vamos nessa? Então vamos direto ao ponto. Tem um paradoxo bem no centro dessa história, uma pergunta que não quer calar. Afinal, como é que duas superpotências travam uma guerra sem nunca entrarem em combate militar direto? É muito louco pensar nisso, né? Durante quase meio século, a tensão bateu no teto. Os exércitos estavam prontos, mas o gatilho, aquele confronto direto entre os dois gigantes, nunca foi puxado. Para entender esse quebra-cabeça, a gente precisa olhar lá para as cinzas de 1945. O que nos leva à nossa primeira parte: o fim da Segunda Guerra e esse cenário mundial totalmente novo. Bom, depois que a Alemanha nazista foi derrotada, sobrou um grande vácuo de poder em uma Europa em ruínas. E foi aí que duas novas potências gigantescas emergiram como as protagonistas globais. De um lado, tínhamos os Estados Unidos, liderando o bloco capitalista e defendendo com unhas e dentes uma economia de mercado e a propriedade privada. Do outro lado, a União Soviética, que defendia o socialismo e o modelo econômico totalmente baseado no planejamento do Estado. E pessoal, não era só uma disputa por territórios, de jeito nenhum. Era um choque frontal, uma briga de ideias sobre como a própria sociedade humana deveria funcionar. Isso explica perfeitamente por que a gente chama isso de Guerra Fria. O grande filósofo Thomas Hobbes disse uma vez que a guerra não é só o embate físico, o tiro e a bomba, mas sim aquele período de tempo em que a vontade de entrar em conflito é real e paira no ar. O historiador Eric Hobsbawm resgata muito bem essa ideia para mostrar que gerações inteiras cresceram sentindo isso na pele. O medo constante absoluto de que uma guerra nuclear pudesse explodir a qualquer momento. A guerra, na verdade, acontecia na diplomacia, nos bastidores e no medo diário das pessoas. E aí que entramos na nossa segunda parte, a Cortina de Ferro, o mundo dividido. Aquela desconfiança toda, que de início era mais política e ideológica, rapidinho virou barreira física mesmo. Nas consequências imediatas da guerra, lá em 1945, na Conferência de Potsdam, os vencedores decidiram fatiar o território da Alemanha derrotada em 4 zonas de ocupação: uma francesa, uma britânica, uma estadunidense e uma soviética. E para deixar o clima ainda mais tenso, a própria capital Berlim, que ficava bem no meio do lado que cabia aos soviéticos, também foi fragmentada entre eles. Era o mundo sendo literalmente retalhado. Se a gente imaginar o mapa de todo o continente europeu daquela época, essa fragmentação fica escancarada. Os Estados Unidos passaram a liderar o bloco capitalista, que era essencialmente a Europa Ocidental, enquanto a União Soviética estabeleceu governos alinhados a Moscou e passou a exercer muita influência sobre os países do leste europeu. Essa fronteira super rígida, que rasgou a Europa ao meio, ganhou um apelido histórico pesadíssimo, a famosa Cortina de Ferro. Com o tabuleiro montado, a tensão só escalou. Em 1947, o presidente estadunidense Harry Truman anunciou uma política chamada Doutrina Truman, que basicamente visava apoiar qualquer país que estivesse ameaçado pelo avanço do comunismo. Era a contenção da expansão soviética na prática. Na mesma época, eles lançaram o Plano Marshall, um programa financeiro gigantesco para reconstruir a Europa. Mas claro, a União Soviética rejeitou o plano sem pensar 2 vezes e decidiu fechar ainda mais e fortalecer economicamente a sua própria área. A partir daí, a disputa deixou de ser só entre 2 países e passou a envolver governos, economias e alianças no mundo todo. Mas o símbolo máximo de toda essa polarização tomou sua forma mais concreta, de tijolo e cimento mesmo, em 1961, quando a Alemanha Oriental ergueu o Muro de Berlim. Durante décadas, aquele muro separou ruas, dividiu famílias inteiras e representou a divisão inquestionável entre 2 mundos. Lembrar das pessoas comemorando a queda dele anos depois mostra bem o peso de angústia que essa construção impôs sobre uma nação inteira. O que nos leva para a terceira parte da nossa análise: como essa disputa se expandiu em corridas e conflitos globais. Sabe o que mantinha as 2 potências de atirarem uma na outra? Uma lógica assustadora chamada equilíbrio do terror. Os Estados Unidos já tinham armas nucleares desde 1945.
Pouco tempo depois, a União Soviética correu lá e desenvolveu a sua também. A partir desse momento, virou uma corrida maluca para ver quem acumulava mais arsenal nuclear. A ironia bizarra da história é que a paz mundial foi mantida na base do pânico absoluto, ou seja, o medo de uma destruição mútua total é o que evitava o confronto direto. E essa competição extrapolou as fronteiras da Terra e foi parar no espaço. A corrida espacial provou que ciência e propaganda eram tão estratégicas quanto mísseis. Em 1957, os soviéticos saíram na frente lançando o satélite Sputnik em órbita. E em 1961, mandaram o primeiro ser humano, Yuri Gagarin, para o espaço. Os Estados Unidos responderam injetando uma quantia absurda de dinheiro em ciência e tecnologia, o que acabou culminando na missão Apollo 11 em 1969, botando os primeiros seres humanos na superfície da Lua. Foi um embate de puro prestígio tecnológico. Mas voltando aqui para o nosso planeta, a Guerra Fria passou longe de ser pacífica. As superpotências não se atacavam diretamente, mas elas bancavam conflitos pelo mundo todo. Na Ásia, a gente teve a Guerra da Coreia em 1950, que dividiu a península. Na América Latina, a Revolução Cubana de 1959 acabou criando um aliado soviético estratégico bem ali no quintal dos Estados Unidos. Tivemos a Guerra do Vietnã, conflitos na África, muitos países recém-independentes sofreram uma pressão absurda, com os grandes blocos financiando grupos e governos que defendiam seus próprios interesses. E a gente não pode esquecer de olhar para o custo humano de tudo isso, tá? Quando a gente fala de esferas de influência, às vezes os números frios mascaram a realidade. Estima-se que apenas a Guerra da Coreia tenha deixado cerca de 2 milhões de mortos. São milhões de vidas devastadas por estratégias geopolíticas decididas dentro de escritórios fechados a milhares de quilômetros de distância em Washington e Moscou. Agora vamos para a parte 4, o colapso do sistema soviético e o fim da Guerra Fria. O que parecia uma ordem mundial fixa e inabalável começou a desmoronar em uma velocidade que ninguém esperava. A partir de 1985, Mikhail Gorbachev assumiu a liderança na União Soviética e precisou iniciar uma série de reformas radicais. A gente está falando da perestroika, para reestruturar a economia, e da glasnost, buscando mais transparência política. Essas reformas desencadearam um efeito cascata incontrolável. Em novembro de 1989, o emblemático Muro de Berlim veio abaixo. E logo depois, em dezembro de 1991, de forma oficial, a União Soviética simplesmente deixou de existir. E vale ressaltar que todo esse colapso não aconteceu apenas por canetadas de líderes políticos. A sociedade civil teve um papel gigantesco. Um grande exemplo foi o movimento do sindicato Solidariedade lá na Polônia. As pessoas foram às ruas incansavelmente para exigir mudanças e democratização. Pressionados pela nova política soviética, sociedades inteiras pelo leste europeu se levantaram, derrubando os governos comunistas, um após o outro, num efeito dominó impressionante ao longo de 1989. Se a gente colocar na balança, foram praticamente 45 anos ininterruptos de uma disputa global. Uma disputa entre duas superpotências e dois modelos políticos e econômicos que espalhou seus reféns para quase todo o planeta. A Guerra Fria ditou o ritmo das guerras, revoluções, dos saltos tecnológicos e de toda a diplomacia mundial. Boa parte da configuração do mundo atual, de como os países interagem hoje, nasceu exatamente nesse período tão intenso. Mas, para finalizar o nosso papo, a gente precisa falar sobre um dos maiores e mais perigosos legados dessa época toda. Os enormes arsenais nucleares que ainda existem hoje, mais que suficientes para varrer a humanidade do mapa. Observando as tensões que a gente vê nos noticiários atuais, a grande pergunta que fica é: será que as nações de fato escaparam do tal equilíbrio do terror? Ou a gente só trocou os jogadores e adaptou as regras do mesmo jogo perigoso? Pensem bem sobre isso, a história está sempre nos ajudando a entender o agora. Um grande abraço para todo mundo que acompanhou essa análise e até a próxima.